Dinheiro com o Thiago Barros, que é nutricionista. Trocas inteligentes, porque às vezes a gente faz algumas trocas na alimentação que não são nada inteligentes, que são pegadinhas, né? Seja bem-vindo. Olá, Regina. Prazer em te receber, tudo bem? Prazer estar aqui, tudo ótimo. Boa tarde a todas, a todos. Vamos falar de coisa boa. Vamos, podemos começar. Será que tem alguém em casa agora, meio final da tarde, com fome? Nossa, eu acho que essa é aquela horinha da fome. É 4 e pouco, a gente fala, vontade de comer alguma coisinha, então vou comer uma coisinha saudável. E aí vai no errado. É aí que tá, né? Esse relato, acho que até que no estúdio todo mundo comenta isso. Olha, o difícil, o problema é o final do dia pra noite. E aqui eu vou trazer pra vocês, gente, trocas simples que você às vezes vai ter na sua geladeira, na sua despensa, para que você tenha, por exemplo, um emagrecimento mais sustentável e o bacana mais barato também. Então, o foco é perder peso e economizar dinheiro. Exatamente, Bora. E aqui também economizar caloria dentro disso. Ah, tá bom. Então vamos lá, quer começar por onde, Thiago? Olha, clássico aqui, vamos começar no pãozinho francês com a famosa bolachinha água e sal, né? As pessoas chamam. É muito comum na correria a gente falar o seguinte, olha, não consigo comer algo muito saudável e o pão engorda. Tem aquela coisa, né? O pão, problema, é esse mito todo. E aí, veja só, 4, 5 bolachinhas que não vão saciar, não vão nutrir, tem mais calorias do que um pão francês. Mais caloria que um pão francês. Então imagina só. E muito mais gostoso comer o pãozinho francês. Aí não vamos nem discutir, né? Exatamente. Além de ser mais gostoso, você vai saciar mais e ter menos caloria. Tá. Isso ocorre basicamente porque tem mais gordura na bolachinha água e sal. Eu até comento muito isso com vocês, ouvintes, que é o seguinte, tenta misturar água e sal e fazer a bolacha. Não dá. Então, a gente tem gordura e por isso é mais calórico. O que vale também, Regina, e você que está em casa, para o amendoinzinho japonês, que é um alimento saudável, ele é in natura, mas repare que um saquinho, esses que tem em banca, nas ruas, tem mais caloria que um pão na chapa. Quantas tem o amendoim? Eu não enxergo daqui. Um saquinho daquele tradicional de amendoim tem 324 calorias, 320, arredondar aqui. Um pão na chapa tem 220. As duas metades? Pão inteiro? Porque o pão inteiro é 140, mais a manteiga, chega ali em 200, 220. Evidentemente, depende do quanto você põe de manteiga ou de margarina. Não, mas eu tô chocada a comparação com o doce de leite e o amendoim. Aqui é para mostrar o seguinte, que ninguém vai comer, de repente, 5 colheres de sopa de doce de leite. Até porque são 100 gramas. Meu Deus. Mas repare como o volume rende. Exatamente. Né? Quando a gente faz o quê, pessoal? Reduz o consumo de gordura nas escolhas. Tá? Isso vale também para castanha, logo ao lado ali. Castanha é super saudável, presta atenção nisso. Faz parte de uma rotina, por exemplo, de emagrecimento. Mas ninguém aguenta mais. Chega no nutricionista assim, à tarde é maçã e iogurte com castanha. O pessoal rasga a dieta. Então aqui é para mostrar o seguinte, que você consegue sim trocar castanha, um mix de castanha, por exemplo, uma fruta com leite condensado. Como morango, tem metade da caloria quase. Então repare, uma colher de sopa de leite condensado mais 10 morangos, você tem 90 calorias. Não chega a 100. E olha que gostoso. Uma paçoca tem 100. Pois é. Você vai lá, come 3 paçocas, não sacia nada e, de repente, tem medo de comer o pão voltando, né? Boa. Ou até mesmo um leite condensado. Boa, Thiago. Tá? E aqui para mostrar o seguinte, por que fruta com leite condensado? Uma curiosidade. Ai, porque é tão gostoso. Além de ficar gostoso, o nutricionista ele tá pensando muito na ciência. Então, como o leite condensado vai aumentar muito o açúcar no sangue, que é a glicemia, quando nós associamos, a fibra, então fruta, a gente modula essa resposta. E o cítrico do morango com o doce do leite condensado, acho que é uma combinação tão gostosa. Dá uma quebradinha boa. Até com maçã. E vamos falar a verdade? Vamos comparar preço hoje, que é mais barato, leite condensado com morango ou castanha? De novo, não é que castanha é ruim, mas isso pode fazer parte da sua rotina alimentar, tá? A nutrição não é restrição, é o que eu sempre bato nessa tecla, é adequação. Vamos adequar. Boa. Tá? Eu estava vendo hoje, ouvindo vocês, o dia do pudim, né? Então eu estava até buscando essa info para trazer aqui ao vivo, olha só. Esse pudim é da nossa culinária? É daqui. Ai, que lindo! Olha esse essa é o calda. clássico, né? A calda tá dourada. Eu não tô lindo errada. Isso daí. E olha que interessante. Esse é o pudim do abade que a gente vai aprender a fazer daqui a pouco. Um doce como o pudim, que tem menos gordura, ele é menos calórico que um doce mais rico em gordura. Por exemplo, um bolo tradicional é melhor para o emagrecimento do que um bolo com castanha e farinha de amêndoa.
Porque a farinha de trigo tem metade da caloria, uma troca inteligente, do que farinhas de castanha. Tá. Então, por exemplo, aqui a gente tem o pudim todo. Mas sabe aquele pudinzinho que a gente compra de unidade? Sei. Ele tem 150 gramas, dá 280 calorias. Tem menos caloria num pudim individual inteiro do que no amendoim. Então veja, o que você quer comer? Mate a sua vontade, né? Mas não passe privações. Tá. E aí vamos supor que você vá comer, por exemplo, um chocolate ao leite. Tem gente que tem medo, fala assim, no leite tem gordura, tem açúcar. Então eu vou no amargo que é melhor. De fato, o amargo ele é muito poderoso em termos nutricionais, só que o amargo, repare, ele é mais calórico do que o ao leite. E isso na mesma porção. E basicamente, Regina, por quê? No chocolate amargo tem mais gordura. Mas não é gordura boa? Gordura excelente, tá? Ambos são bons, essa é a mensagem, porque muitas pessoas falam assim, não, amargo eu não gosto. Então, entre você não aderir à sua dieta e não ter emagrecimento, por exemplo, vale a pena usar o ao leite, que vai render mais. Então, basicamente, a gente sabe o seguinte, que 3 quadradinhos do amargo equivale a 4 ou 6 do ao leite. Tá. O volume é maior, entendeu? Aí agora lá, manteiga e margarina, ixi. Bom, esse mito acho que já está sendo quebrado muito bem. Sim. Né? A margarina hoje ela é mais saudável, mas veja o seguinte, na mesma porção, 10 gramas de ambos, nós temos aí ligeiramente menos caloria ainda na margarina, tá? E aí veja só, se você começa a olhar a alimentação de uma forma mais criteriosa, mas sem pirar, com detalhes, você tem uma dieta que muitas vezes está na sua prateleira, na sua despensa e que você acaba não conseguindo seguir por falta de informação, tá? E o mesmo vale para o refrigerante. Refrigerante, gente, é bom evitar. Tá? Sou nutricionista, não estou dizendo aqui para a gente tomar refrigerante, não é isso. Mas você que gosta de refrigerante normal, quando você migra para a opção zero, é muito melhor. Porque a gente não tem caloria, é zero. É zero. É zero, tá? É zero. Tem adoçante, tá? Que são seguros e são superiores ao açúcar em termos de controlar o diabetes e emagrecimento. E o que acontece? Um outro grande mito. Não sei se você já ouviu, viu, Regina? Falam assim, mas tem muito sódio no refrigerante. Não tem, tá? A nossa recomendação de sódio é de 2.000 miligramas ao dia. Isso vale a 5 gramas de sal. Então, no refrigerante, em uma latinha, a gente tem 1% disso, 2%. Então, não tem muito sódio. O que é melhor tomar? Tomar água. Mas entre o refri normal e o refrigerante. Então, olha a refeição. Leite condensado com morango, de sobremesa de um pãozinho na chapa com refrigerante. Quem que não gosta de comer isso? Isso é saudável, porque vai ter um almoço ajustado, vai ter um jantar. Então, a nutrição ela é muito mais simples do que parece. Qual a gordura mais adequada? A gordura mais adequada que tem pra gente comer é o azeite. A gente não tá com azeite aqui, mas, vou cozinhar. Vou cozinhar com qual óleo, né? Então, o azeite de oliva extra virgem, ele pode ser aquecido, ele pode ser até mesmo frito. Tá bom? A melhor gordura que tem. Ixi, olha aqui, ó. Refrigerante zero é pior. A Calu tá falando. Então, não é pior. Depende. Você imagina o seguinte, se você ir de casa tomar um refri normal, um copo ao dia. Um copo de refrigerante tem o equivalente a 2 colheres de sopa de açúcar, do normal. Quanto no mês de açúcar você não vai ter consumido? Sim. Risco de diabetes aumentado, né? A Cara traz uma questão que é a seguinte, entre tapioca e pão, qual é mais saudável? Bacana, ambos são saudáveis, mas pensando em emagrecimento, vale a pena o pão. Sabe por quê? Por quê? Tapioca é uma goma, uma farinha. Um pão francês, a troca inteligente em tapioca são 2 colheres rasas de sopa. É muito difícil fazer uma tapioca, essas que a gente vê na rua, inclusive, com 2 colheres rasas de sopa. Então, em uma tapioca, tradicionalmente falando, essa que a gente come na rua, por exemplo, tem o equivalente, às vezes, a 3 a 4 pães em carboidrato. Vixe! Então, aí você fala assim, vou tirar o pão para emagrecer. Começa a comer tapioca de manhã e de noite, com certeza você estoura o carboidrato. A Marie diz o seguinte, Marie Clécia, estou assistindo, comer torradas no lugar do pão francês é melhor? Bacana, rende mais volume. Essas torradinhas tradicionais, um pão francês equivale a 6 torradas. Tá? Essa do dia a dia mesmo, então rende bastante, sacia bastante. Então vale a pena? Vale a pena. Depende muito, por exemplo, tem pessoas, mulheres em especial, que relatam o seguinte, olha, eu prefiro uma alimentação que tenha mais volume. Sim. Então o Nutri vai fazer isso, torrada, por exemplo, arroz branco, olha que interessante, 100 gramas de arroz branco, que são 4 colheres de sopa, tem a mesma caloria, sabe quanto? A 240 gramas de batata inglesa. Então 4 colheres de sopa de arroz equivale a 8 de batata. E 100 gramas de arroz, que são 4 de sopa, equivale a quase 300 gramas de abóbora cozida.
Ai, tão gostoso a abóbora. Então imagina seu prato, né, quando você pensa em ajustar o seu volume. Ovos pela manhã, Matilde, com pão integral, é bom? Excelente. Combinação incrível, perfeito. Tem proteína, gordura, fibra e carboidrato. Olha, Sandra, é um dilema, amiga. Por que o refrigerante zero me dá dor de cabeça na nuca? Bom, vamos lá. Dor de cabeça na nuca é um sintoma multifatorial. A gente não toma ou não só come refrigerante. Agora aí que tá. Algumas pessoas podem ter sensibilidades a alguns adoçantes. E não é que vai dar uma dor de cabeça na nuca, mas, por exemplo, se você tem uma sensibilidade alimentar de algo que tem no refrigério ou em qualquer outro alimento, você pode ter dor de cabeça. Então, vale a pena ela investigar? Com certeza. De repente, excluir o refri zero ou normal e avaliar se melhora essa dor de cabeça. Mas, como eu disse, isso é multifatorial. 2 pessoas mandaram ao mesmo tempo. E a gordura do porco? Bom, a gordura do porco é muito saborosa. Coisas, minha avó cozinha eventualmente com banha. O que a gente sabe? O tipo de gordura do porco a gente chama de saturada. E nós devemos limitar esse consumo até 10% das calorias totais. Porque acima disso traz efeitos ruins para o coração mesmo. Isso não é nenhuma novidade mais. Ao dia, só para a gente contextualizar aqui, nós não podemos consumir mais do que 30% em gorduras. Então, cada um vai ter uma demanda. Desses 30%, no máximo 10% em gordura saturada. Se há já um pré-histórico de risco cardiovascular, então, aumento de cintura e quadril, colesterol alto e triglicéridos, a gente limita a 7%, cai um pouquinho. Então, como é comum já, Regina, a gente encontrar essa gordura nos queijos, no leite e nas carnes, entrar com mais banha de porco, quer dizer, trocar o azeite por mais saturada, não vale a pena, não é inteligente. Mas com moderação, tudo bem. Então, gordura saturada é gordura que vem dos animais. Então, tem na carne de porco, é isso? Perfeitamente. Tem a carne de porco, a gente vai encontrar nos bifes de maneira geral, vamos chamar assim, tem no bacon também, na manteiga normal ou ghee, tá? A gente vai encontrar esse tipo de gordura. As gorduras boas, a gente não vai encontrar em fontes animais, a gente vai encontrar em fontes vegetais. Então, azeite, azeitona, castanhas, semente de girassol, linhaça, por exemplo. Tá. É melhor leite integral ou desnatado? Minha xará Regina mandou. Bom, em termos de emagrecimento, vale a pena se você gosta de tomar mais leite desnatado, porque ele vai render mais. De outro lado, o leite integral ele sacia um pouco mais, por ser rico em gordura. Então, cabe muito do nutricionista de como ajustar isso conversando com o cliente e paciente. Ariane, a pauta é troca, pessoal tá troca. Mandando brasa. Ariane, suco em pó ou refrigerante normal? Olha, essa pergunta é boa. Se esse suco em pó, lembrando que suco em pó não existe, é refresco. Suco é suco, refresco é o que está no saquinho, tá? Suco então, é de fruta? Suco é suco, vamos lá. Se eu pegar um suco de caixinha, mas que eu olhar o rótulo e está escrito néctar, não é suco. Néctar é o que está na caixinha, mas tem 40% suco e 60% açúcar, isso é néctar. O que está no saquinho não é suco, a gente chama de refresco. Tá? Então é refresco. O suco in natura, que pode ser envasado também, ele é saudável. Tá bom. Tá? Então o refresco, se ele for light, vale a pena. Tem vários pozinhos que são light. Então você tem ali o sabor que você quer e não tem caloria. Então é bem melhor o refresco light do que o refri normal. Tá. Entre margarina e manteiga, qual mais saudável? Bom, vamos lá, né? Tá, Bru mandou. Hoje a gente sabe, a ciência mostra que a margarina hoje, se a gente for comparar 1 para 1, é superior à manteiga. E isso deve-se basicamente ao perfil de gordura, que é de insaturada. Iogurte, Bruna, iogurte desnatado é bom ou não é bom? Eu adoro iogurte desnatado, tem pessoas que relatam não gostar tanto da palatabilidade, é um pouco mais azedo. Se você pensar nisso e fazer uma troca inteligente, pôr um pouquinho de leite condensado ou doce de leite, você viu que é pouco calórico, de repente ajuda a sua palatabilidade, mas sem dúvida nenhuma é uma boa opção. Tiago, tem muitas perguntas ali, você vai ter que se desdobrar. O Instagram do Tiago é Thiago Barros Nutri, Thiago com TH, @Thiago Barros Nutri. Ou seja, depende da situação e na dúvida procure uma orientação segura, porque engana muita gente. Eu acho que a mensagem aqui, Regina, você que está em casa, é entender que a nutrição não é esse bicho de 7 cabeças que a gente vê por aí. Muitas pessoas querem emagrecer e já se inibem de tentar, porque tem que ser caro, eu vou comer arroz da Tailândia, não sei o quê. Não precisa. A nutrição é isso daqui e pode estar próxima de você. Muito, muito, muito obrigada. Se quiser provar o pudim, fica à vontade. Eu já te garanto que deve ser maravilhoso. É uma receita original portuguesa. Perfeito. Até breve, meu querido. Tchau, tchau. Eu vou dar um abraço nele porque me deu vontade.